Eu me lembro que uma vez eu tinha um carro que valia, sei lá, na época uns 30 mil. Isso foi 2012. Eu vendi esse carro por 3 mil, em 6 parcelas de 500, e eu não lembro se eu recebi. Não lembro de verdade. Hoje eu quero te contar um pouco sobre essa história. Isso faz algum tempo atrás. Eu fui roubado num negócio que eu tinha. Era uma empresa de internet, na época de sites, faz um tempão. E aí eu fiquei pirado. Aí eu peguei e vou vender. Eu tinha uma moto grande, na época era uma Dragstar, era 2012. 2012, 2011, 2012, era um motocão. Ainda é até hoje, era uma 650 cilindradas. E aí e aí eu queria, um amigo meu queria vender um carro, era um Paraty Turbo. Era uma loucura assim. Eu só sei que eu peguei esse carro, aí eu vendi a minha moto para pagar esse carro. Aí esse carro andou em 6 meses, ele começou a fumaçar muito. Aí daqui a pouco fundiu a turbina, que era turbo, então lascou a turbina. Daqui a pouco começou a fumaçar mais ainda, ele puf, deu pau no motor. Aí vai daqui, vai dali, fui atrás do documento, não tinha documento. Aí daqui a pouco eu fui atrás do cara que teoricamente tinha arrumado o carro, aí falaram que tinha sido só feito meia sola no motor, e era um negócio meio que, sabe, engatilhado. E aí eu me enrolei nesse carro. Aí eu peguei, fiquei desgostoso, peguei um Corsa Wind, se eu não me engano. Aí tinha um sonzinho atrás, um sonzinho até legal. Aí eu peguei, dei o Paraty e fiquei com esse Corsa. Aí esse Corsa, no primeiro dia que eu deixei do lado, tinha uma loja na Avenida Farquhar, deixei do lado, roubaram o som do carro, levaram tudo. Ficou depenado o carro. Aí um belo dia, depois de alguns dias, aí furou o pneu, aí eu mesmo fui trocar, nem sabia fazer esse negócio direito. Aí a Glorinha foi sair com esse carro, tava gestante do Emanuel, então o Emanuel já tem 15 anos, já tem mais de 16 anos essa conversa. É, tava gestante do Emanuel, tá com buchão. Aí o pneu da roda caiu na Farquhar também. Olha a loucura que foi. Aí eu peguei esse carro, vendi esse abençoado por 3 mil reais, 6 parcelas de 500, e eu não lembro se eu recebi. Ou seja, eu peguei 30 mil reais e joguei no lixo. Literalmente. E o que é que isso me faz lembrar, gente? Não sei se tu já passou por uma história dessa. É um excelente texto bíblico que eu quero ler para ti. Está em Provérbios 18:1. Um homem solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Além desse texto, eu tenho aquele texto famoso, Eclesiastes 4:9, também separei para você. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro se levanta e seu companheiro continua o serviço. Quando um marido ignora a esposa no diálogo e decide agir sozinho, ele desfaz o princípio da parceria que Deus estabeleceu para o matrimônio. O que é que a gente afirma o tempo todo? Uma só carne, uma só conversa, uma só atitude, uma só família, um só dinheiro na casa, que é uma outra história que eu quero falar para vocês daqui a um tempo. E dói menos. Quando a gente faz isso, sempre vai doer menos. E esse dói que eu sempre venho falando para vocês, de disciplina e integridade, obediência e integridade, é exatamente isso. Não é para te afugentar, mas é para te libertar. Libertar de quê, Davi? É bom eu fazer as coisas da minha própria cabeça. E aí, quando a gente faz as coisas somente sozinho, da nossa própria cabeça, acontece como comigo. E esse de 30 mil foi só um exemplo dos chumbos que eu levei por aí, dos erros que eu cometi. Tem muitos outros. Se eu for contar para vocês aqui, vai ficar vídeo só contando das minhas mazelas, das burradas que eu fiz. E esse não é o ponto que eu quero falar contigo. Então eu quero falar contigo hoje 3 pontos sobre conduta. A primeira coisa que a gente perde quando a gente faz algo que a esposa não sabe na casa, gente, isso está dentro daquele contexto de abrir a torneira, fechar o ralo, lembra dessa história? E viver abaixo do rendimento? Isso tudo tu tá fechando o ralo para não perder as oportunidades, porque você já colocou dentro dessa vasilha aí, dentro dessa bacia, dentro desse balde,
essas informações que você afirmou. E uma delas é quebra de confiança e distanciamento emocional. Ao tomar atitudes isoladas, a mensagem implícita enviada à esposa é de que a opinião dela não importa e o que ela não é confiável. É o que tu tá falando para tua esposa quando tu não quer falar para ela. E aí sabe o que é interessante? A gente ouve um indivíduo na rua, um amiguinho, um colega, que te dá uma ideia diferente. Um cara que não está com você, que não cuida de você, que não ama você, que não dorme com você, que não namora contigo, que não cuida da tua casa, que não cuida de você. Tu dá ouvido a um caba desse. E a tua esposa, tu não quer ouvir, cara. Tu deixa para depois. E o que que acontece? Chumbo. E aí, quando eu fiz essa burrada do carro, tu acha que esse teoricamente amigo veio falar comigo? Veio me ajudar? Rapaz, o negócio foi tão desgraçado que eu fui na oficina e o cara falou que tinha sido feito meia sola. E eu falei pro cara e simplesmente foram, sabe, deixando pra lá. Esse cara até hoje me vê, teoricamente é meu conhecido, até fui padrinho de casamento dele, mas não tem mais a mesma confiança. E eu preferi acreditar nele do que na minha esposa. A gente vai construindo uma parede invisível entre eu e ela. Segundo, o aumento dos erros por falta de perspectiva, decisões prejudiciais. Ninguém detém toda a sabedoria. Quando o homem decide fazer tudo sozinho, ele abre mão do discernimento da intuição e da visão da esposa. Isso está em Provérbios 15, 22. Onde há conselho, os projetos saem furados. Onde não há conselhos, os projetos saem furados. Mas com a multidão de conselhos se afirma e se confirma. Quando tu ouve alguém que ama você literalmente, porque se essa mulher está dedicando a vida a você e aos teus filhos, hoje, por exemplo, eu vou fazer 22 anos de casado. Como que eu vou deixar de não ouvir a Glorinha? Davi, mas não é fácil, com certeza. Hoje ainda tem vezes que eu pergunto as coisas para ela e ainda é indigesto. Ainda me dá uma repulsa. Mas eu fico calado, falo, porque eu sou obediente. Eu sou um cara obediente. Se eu combinei, eu vou cumprir. E essas duas palavras, quando eu falo muito de disciplina e obediência, elas juntas vão transformar você num homem íntegro, um homem de confiança. Um homem que todo mundo, não somente a tua esposa, pode confiar. Terceiro, vai vir a sobrecarga e perda de proteção mútua. Essa é a pior parte. O casamento foi projetado para ser um sistema mútuo. Quando o homem esconde seus planos, desconsidera a esposa, ele carrega todo o peso e o estresse das suas consequências, das suas decisões. Além disso, deixa a própria família vulnerável, pois a esposa não pode apoiar, orar ou ajudar a gerenciar algo sobre o qual ela sequer sabe o que tu decidiu. Ou seja, tu perde uma ferramenta poderosa, abençoado, de alguém que está orando contigo, alguém que está junto com você. Então, minha oração para você hoje, pensa nesses 3 pontos. Não tira a tua esposa do jogo. Na verdade, chama ela para juntinho, bem pertinho assim, bem pertinho. Aquele texto também do cordão de 3 dobras. Juntos vocês não vão romper, que é Deus, você e sua esposa. Eu te diria daqui a pouco até com 4 dobras, que seriam teus filhos. Hoje na minha casa tudo é aberto nesse aspecto. Aqui em casa não tem o telefone do Davi, que eu não posso a minha senha, não. Aqui fica em cima da mesa, todo mundo pode olhar tudo. Até abrindo aspas aqui, bem legal. Até para aqueles grupos de WhatsApp que fala muita idiotice, que rola imagem de sacanagem, aquelas conversas todas. Esse tipo de grupo eu não participo. Por quê, Davi? Porque o meu telefone aqui em casa todo mundo pode ver. Minha esposa, meus filhos. Aí eu vou participar de um grupo de sacanagem, que os caras falam muita besteira. Aí meu filho de 9 anos vai falar, papai, que é isso? Percebe que não combina? Essa é uma dica básica que veio de plus para você. Você precisa mudar esse ambiente onde você está colhendo essas informações.
E quando eu falo desse homem aqui, por isso que dói menos com a gente, porque tu vai aprender e tu vai crescer muito mais. Então pega isso para ti, pega isso para você, compartilha tudo com ela, dá ouvidos ao que ela está falando para você. Vai ser difícil no começo, mas daqui a pouco vai ser muito bom. E você vai crescer muito, porque Deus tem muito para você, muito para você. Deus, eu quero orar pelos homens que estão ouvindo nesse momento essa palavra, Senhor, que seja extremamente relevante para eles, que eles possam tomar isso para si, deixar a vergonha de lado, deixar a soberba de lado, deixar algo que não faz parte de ti, Senhor. Abençoa eles, em nome de Jesus. Grande abraço!